Oi gente, tudo bem com vocês? No último dia 5, agora de junho, nós celebramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. E quem vai falar sobre esse assunto é o engenheiro ambiental Alan Santos. Vocês não podem perder essa aula, deixe suas curtidas e seus comentários aqui embaixo para a gente acompanhar. Um beijo! Olá, futuras promotoras populares, tudo bem? Eu me chamo Alan, eu sou formado na área ambiental e vim contar aqui um pouquinho para vocês sobre um tema muito importante relacionado ao meio ambiente, que é a Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Vocês já ouviram falar dessa agenda? É uma agenda de papel que a gente compra no mercado. Já viram esses quadradinhos coloridos aqui em algum lugar? Sabem o que significa a sigla ODS? Ainda não? Então vem comigo que eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. Bom, na nossa trilha de aprendizagem, então, eu vou explicar o que é, então, a Agenda 2030. Vou também falar um pouquinho sobre os 17 ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e também vou falar em como aplicá-los na nossa vida cotidiana, como que a gente pode usar, né, de todo esse conhecimento, que é o que realmente importa, né? Como que eu aplico isso na nossa vida, né? E qual a importância disso. Então, sobre a Agenda 2030, ela não é uma agenda de papel que a gente compra, né? Na verdade, é um evento ambiental que aconteceu, vem de um evento ambiental que aconteceu recentemente, um documento, né? E que, na verdade, remonta aí, remete a muitas coisas que aconteceram no passado. Então, é importante a gente resgatar essa linha do tempo, né? Lá na década de 70, 1970, por aí, o meio ambiente ainda era visto pelo mundo como uma fonte de recursos inesgotável. Então, o homem utilizava esses recursos de forma não controlada, e isso acabava causando muita poluição dos rios, dos recursos naturais, degradação de florestas. Então, isso impactava muito o meio ambiente e trazia consequências para a saúde. Isso também vinha sendo apontado em alguns estudos. E daí então surgiu, em 1972, diante dessa preocupação, a Conferência de Estocolmo. Estocolmo é a capital da Suécia, e lá nessa conferência, começou a serem discutidas, colocadas em pauta, questões importantes relacionadas à preservação do meio ambiente, questões de direitos humanos, enfim. E naquela época, eram poucos países, considerando o mundo inteiro, né? Foram pouco mais que 100 países que participaram dessa conferência. E daí, então, 20 anos depois, em 1992, nós tivemos a primeira carta de intenções, que foi elaborada a partir da Agenda 21. Essa, sim, ficou muito bem famosa, né, por trazer alguns resultados positivos, porque a partir dela, que começou a se falar sobre a Agenda 21. Então, foi na Rio 92, ou Conferência da Agenda 21, foi feita aqui no Rio de Janeiro, né, aqui no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, e a partir daí, então, essa primeira carta de intenções trouxe aí algumas questões importantes para serem tratadas do meio ambiente. Aí, 8 anos depois, lá em 2000, com a cúpula do milênio, foram estabelecidas aí 8 metas. Então, a partir daí, a gente começa a dar cara ao que depois se torna os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Naquela época, eram os Objetivos do Milênio. Eram 8 objetivos, já tinha uma carinha colorida ali, e visavam alguns aspectos muito importantes, que foram ampliados desde lá da Agenda 21. Aí, passados mais 12 anos, foi feito então a Rio Mais 20, esse já é um evento um pouquinho mais conhecido, né, que aconteceu lá em 2012, e dele foram avaliadas o progresso que se teve desde a Agenda 21, lá em 92,
até 2012, nesses 20 anos, e as lacunas, né, os espaços, o que falta de fazer, né? Então, qual que é o futuro que queremos? Então, esse foi o documento que foi assinado pelos países, né? O futuro que queremos. E dali, então, entre 2013 e 2014, rolou uma pesquisa no mundo inteiro, né, chamada My World, que em tradução significa Meu Mundo. E essa pesquisa ela foi voltada à população dos países, e era uma pesquisa global desenvolvida pelas Nações Unidas, visando um mundo melhor. E aí, então, em 2015, é que passa, então, a surgir os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS. E a partir disso, vem um novo documento chamado Agenda 2030. Então, assim como teve lá a Agenda 21, dessa vez é a Agenda 2030, ou 2030. Por que 2030? Porque foram traçadas alguns objetivos, onde as metas, elas tinham como um prazo o ano de 2030. Então, verificar o que a gente quer para 2030, quais problemas a gente quer resolver em nível global, né? E nesse progresso inteiro, mais países foram aderindo, né? Então, teve realmente, de fato, aí uma certa evolução. Bom, falando sobre isso, então, agora vou explicar um pouquinho sobre os 17 ODS, bem por cima, né? Mais para vocês terem uma noção do que é, e depois eu vou partir realmente para como aplicá-los como opções de como aplicá-los no nosso cotidiano, né? O primeiro dessa, ele fala sobre erradicação da pobreza, e ele visa, então, aqui, erradicar a pobreza em todas as formas, em todos os lugares. Então, não é acabar com a população pobre, né? Não é acabar com o pobre, mas sim reduzir as desigualdades sociais, né? É permitir com que o pobre ele consiga atingir patamares mais altos aí, né? Dentro da sociedade. Aí tem o ODS 2, que vai falar de fome zero e agricultura sustentável. Então, aqui eu estou falando de alimento, né? Então, eu estou falando de erradicar fome. A gente sabe a situação que a África, aliás, sabe, né, por conta de noticiários, a situação que a África passa e que continua passando todos os dias, né? E que se reflete em alguns países, em alguns locais desses países. A fome não é exclusiva de lá, né? A gente tem alguns casos também no Brasil, infelizmente. Alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição, promover a agricultura sustentável. Eu não sei se vocês sabem, mas a agricultura, quando convencional, ela traz alguns impactos, né, quando não planejada de forma sustentável. Então é importante pensar em boas práticas agrícolas, né? Aí aqui o ODS 3, ele vem trazer saúde e bem-estar. Então, aqui é garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. Então, aqui eu estou falando realmente do cuidado da saúde, né, e como que isso traz bem-estar para a população. O ODS 4, a gente vai falar sobre educação de qualidade. Então, aqui é garantir uma educação que seja inclusiva, que é muito importante, de qualidade, equitativa, seja igual, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. O ODS 5 vem falar, então, de um tema muito importante, que é a igualdade de gênero. Então, aqui fala sobre alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Então, esse ODS é totalmente voltado para vocês, e essa ação, esse curso que vocês desenvolvem, eles têm muito a ver com esse ODS, porque é uma forma de trazer para vocês um certo empoderamento por meio do conhecimento, isso é muito importante, né? Então, e é um fato, né, a desigualdade que a mulher ainda sofre, infelizmente, nos dias atuais, né? Então, por isso que esse ODS ele visa trazer essa igualdade de gênero. O ODS 6 ele vem falar sobre água potável e saneamento. Então, aqui a gente fala sobre garantir disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos. Aqui eu falo de água e esgoto, aqui eu falo que todas as pessoas precisam ter acesso a uma água, e não é qualquer água, é uma água de qualidade, que seja potável, né? E também
ter um direito a um saneamento, ter um direito a um tratamento de esgoto correto, né? Então aqui eu estou falando de preservação dos rios depois, né? Porque tudo que a gente consome da água depois vai parar nos rios. Então é importante esse tratamento dessa água que a gente descarta aí nas nossas privadas, na pia do banheiro, da cozinha, do banheiro, no chuveiro e etc. O ODS 7 ele vem falar de energia limpa e acessível, então aqui é garantir acesso a fontes de energia fiáveis, por fios, sustentáveis e modernas para todos. Então, é abandonar os modelos arcaicos de energia elétrica, né, e adotar novos modelos, aí, novas tecnologias. A gente sabe que as lâmpadas LED, por exemplo, economizam muito mais energia do que aquelas incandescentes que até pouco tempo a gente usava e que talvez algumas pessoas ainda usem, né? Isso inclusive reflete muito no nosso bolso, né? E aqui eu falo também de veículos que não precisam ser movidos aos combustíveis convencionais, né? A gasolina que vem lá do petróleo e que a queima que acontece no carro para poder o carro andar, ela gera muitos gases prejudiciais. Então, quando a gente usa uma energia limpa, uma energia que não produz queima, uma energia que eu consigo, que ela é renovável, porque a todo momento a natureza ela providencia, como a energia solar, a energia eólica, que é aquela dos ventos. Então, são desse tipo de energia que eu estou falando, né? Energias limpas. O ODS 8, então, vem falar sobre trabalho decente e crescimento econômico. É muito importante a gente olhar também essa esfera do social e do econômico, né? Não focar somente no ambiental. E aqui isso fica muito forte. Então, é promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos, né? Então, aqui a ideia é combater o desemprego, né? Principalmente. E não só isso, mas também garantir o direito a um trabalho digno. O ODS 9 vem falar sobre indústria, inovação e infraestrutura. Então, aqui também é um ODS mais voltado à economia, onde visa construir infraestruturas resilientes, que são resistentes, né, que permaneçam durante o tempo, que promovam a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Então, aqui eu estou falando de apoio a projetos de inovação, a novas tecnologias mais sustentáveis, a meios de produzir, né, a meios industriais menos danosos, menos prejudiciais ao meio ambiente, seja por poupar um recurso como a água, né, usar menos água nos seus processos produtivos, seja por modificar esse processo produtivo usando um produto menos prejudicial ao meio ambiente, né, e seja também por garantir o tratamento, né, de tudo isso que é gerado, que os resíduos eles vão para um local correto, né, ambientalmente adequado. O ODS 10, então, vai falar da redução das desigualdades. Então, aqui eu estou falando de reduzir desigualdades tanto no interior dos países, quanto entre países. E aqui existem diversos tipos de desigualdade, desde desigualdade social, tem desigualdade, existe a desigualdade por conta das raças, de gênero, de regiões diferentes, que é o que a gente chama de xenofobia, existe esse preconceito com pessoas, principalmente os nordestinos aqui no nosso país, né? Existe um preconceito contra os negros, que a gente chama de racismo, tem contra a mulher, tem contra os homossexuais, comunidade LGBT num todo, né? Então, aqui, quando eu falo em redução das desigualdades, eu estou promovendo uma harmonia, eu estou promovendo um bom convívio, tanto dentro do país, quanto na relação desse país com outros, né? Quando a gente vai pensar aí o tanto que a China sofreu de preconceito por conta da época da pandemia do Covid, porque o vírus, né, a origem partiu de lá, né, inclusive, né, presidentes chamando de vírus chinês, né, presidente dos Estados Unidos, né. Então isso é muito prejudicial, porque isso traz uma instabilidade, né, então propicia, de repente,
o start de uma guerra, o início de uma guerra. Então não é isso que os ODSs promovem, é totalmente o contrário. Então a ideia é estabelecer um ambiente saudável para todos, respeitoso. O ODS 11 traz cidades e comunidades sustentáveis, então aqui eu estou falando de tornar as comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. Então eu tenho que trabalhar a inclusão, eu tenho que pensar nos diversos grupos, porque nós vivemos em diversidade, todo mundo compõe a diversidade, né? Cada um tem suas necessidades, né? E a gente precisa olhar para essas necessidades e buscar respeitar os direitos dessas pessoas, pensando na equidade. Segura também, né? Segurança é um sonho no nosso país, infelizmente, o nosso país sofre com violência, né? E seria muito bom viver em uma cidade que fosse alegre, que fosse em que a gente saísse de casa sem essa preocupação de hoje eu vou ser assaltado, né? Eu acho que isso, inclusive, é mais forte ainda, esse sentimento é mais forte ainda com as mulheres, que é quem mais sofre, né, desse problema dos assaltos, enfim. E também mais sustentáveis, né? Então, quando a gente constrói uma cidade, usa muito asfalto, a gente impermeabiliza solo por conta do asfalto, então a gente tira aquela terra que ia absorver água, né, e passa lá o cimento, e aí quando a água da chuva, o asfalto, e quando passa a água da chuva, ela não tem para onde ir, então ela vai ir para o rio e vai encher os rios, e aí a gente sofre com inundações, né, sofre com desastres ambientais, né, então a ideia aqui é trabalhar para que a gente tenha cidades mais sustentáveis. O ODS 12 fala sobre consumo e produção responsáveis, então aqui é garantir os padrões de consumo e de produção responsável, então aqui a gente tem que parar para refletir o que eu estou consumindo, né? Então, será que eu preciso disso, né? E de que forma que eu estou consumindo? Então, se eu vou no mercado, eu vou lembrar de levar sacolinha reutilizável ou não, eu vou ter que comprar uma sacola de plástico que demora anos para ser degradada, né? Então, eu vou comprar um alimento que depois vai estragar na geladeira, né? Porque às vezes acontece, a gente esquece, ou às vezes a gente não se programou direitinho, a nossa alimentação estraga, ou até mesmo um outro material que a gente acha que precisa, né, compra uma roupa e depois não gosta muito daquela roupa, ela fica parada ali, né? Então é realmente pensar em um consumo, né, mais responsável e também numa produção mais responsável, né? Então como que a gente faz para que essa produção desses alimentos, desses produtos, dessas roupas, enfim, do que quer que seja, como que eu produzo de uma forma sustentável as empresas, né? Então isso é muito importante. O ODS 3 fala sobre ação contra a mudança global do clima, adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e seus impactos. Então aqui a gente já conhece muito bem efeito estufa, aquecimento global, redução da camada de ozônio, são termos que já estão muito populares, né? É muito difícil que as pessoas, ao menos não tenham ouvido falar sobre eles. É uma realidade, é um consenso entre a maioria dos cientistas hoje, né? Então existe muita poluição do ar, então a gente precisa procurar meios aí para evitar essas alterações do clima, para minimizar esses impactos também na nossa saúde, né? Então a queima do gás carbônico, metano, esses gases que fazem mal aí para o meio ambiente. O DS-14 ele é mais voltado especificamente a oceanos e mares, mas ele não deixa de ser importante em Suzano. Ele fala sobre vida na água. Então, aqui é conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Por que que ele é importante? Bom, se a gente pensar que todos os rios, né, toda fonte de água aí natural, ela acaba desembocando, né, acaba indo parar nos mares, então sim, é muito importante que a gente olhe para a vida na água, né? E outra, a gente depende dessa vida na água. A gente consome peixes da água salgada, né? Então é importante que a gente
tome um certo cuidado aí também especial com o que a gente chama de biota marinha, né, com os mares, os oceanos, a vida nesses espaços, né, e os recursos que a gente utiliza desses espaços. O ODS 15 ele vem falar sobre vida terrestre, então aqui é proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, travar e reverter a degradação dos solos e travar a perda da biodiversidade. Então aqui esse ODS ele vem falar mesmo da vida selvagem, da fauna. Quando eu falo de ecossistema, eu estou falando de um espaço que abriga muita vida, né. Então, quando eu falo de uma floresta, eu estou pensando não só naqueles animais que a gente enxerga, eu estou falando dos micro-organismos, né, das bactérias, dos fungos, né, então dos recursos naturais, da água, da pedra, do solo, da terra, né. Estou falando também das árvores, das plantas, das flores, da folha, eu estou falando de todo aquele espaço do ecossistema, né. Então aqui eu quero promover um uso sustentável, a gente quer promover um uso sustentável desses recursos da natureza. Então, o DS 16 em fala sobre paz, justiça e instituições eficazes. Então, aqui eu estou falando de promover a paz, né? Então, é promover sociedades pacíficas, inclusivas para o desenvolvimento sustentável, acesso à justiça para todos, construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Aqui a justiça e paz é algo que muitas vezes não é respeitado, né? E também é algo que deve ser promovido. E por fim, o ODS 17, ele vem falar sobre parcerias e meios de implementação. Então, ele visa reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Aqui é importante a gente lembrar que ninguém faz nada sozinho. Essa é a mensagem, né? Eu, Alan, não consigo salvar o mundo, né? Nem vocês, promotoras, mas o mundo, né? O planeta, os habitantes do planeta conseguem, né, se unirem nessas ações locais. E para isso a gente precisa estar unidos entre nós, né? Então a gente precisa criar esses elos, essas parcerias, não só do poder público com a população, mas também com as empresas, mas também com a instituição de ensino, as escolas, sejam escolas, universidades, faculdades, as ONGs, as associações, enfim, a gente precisa todo mundo buscar um meio aí de se unir, né, para tentar alcançar o desenvolvimento sustentável. Então, já que eu falei bastante sobre esses ODSs, e como que eu aplico então na nossa vida cotidiana, né? Como que vocês aí vão conseguir aplicar ou podem aplicar, né, isso? Então é importante lembrar primeiro que esses ODSs, as metas deles são globais, então elas são voltadas para o mundo. Então, eliminar a fome. E aí, como eu mencionei anteriormente, a gente sozinho não consegue. Mas não é porque eu não consigo que se eu não fizer uma ação, eu não vou estar influenciando para atingir essa meta. Influencia, mesmo que em uma escala bem pequenininha, né. Então é importante que a gente pense aí, em realizar ações no nosso espaço, né, seja ele, na nossa casa, no município. É importante que a gente pense nessas ações que a gente pode fazer para contribuir para esses objetivos de desenvolvimento sustentável, né. Então, apesar das ações das metas serem globais, as ações elas, locais são essenciais. E cada um pode fazer sua parte para contribuir para o atingimento das metas. Então aqui é o que a gente chama de pensar global, agir local. Então eu olho lá do mundo e vou parar lá em cada cidadão, né, do município, do bairro, né. Então cada um aí vai se somando e nisso eu consigo atingir essa meta global. E aí aqui eu trouxe só alguns exemplos de boas práticas, né, existem uma infinidade de boas práticas, mas eu trouxe algumas aqui por ODS. Então, para a erradicação da pobreza, então praticar solidariedade, participar de causas sociais, apoiar ONG, doar objetos e outros bens descartáveis, são alguns exemplos.
Fome zero e agricultura sustentável. Então, doação de alimentos, voluntariado na construção de hortas comunitárias, criar a própria horta e melhor aproveitamento dos alimentos dentro de casa mesmo. Muitas vezes a gente desperdiça ou não aproveita completamente as folhas, os talos, né? E a gente acaba jogando fora. Existem diversas receitas que reaproveitam esses alimentos. Boa saúde e bem-estar. Então, aqui é cuidar da própria saúde e da saúde de sua família, da vacinação, os exames de rotina, terapias, e apoiar mutirões e campanhas contra doenças. Então, aqui é muito importante pensarmos que eu cuidar da minha saúde, eu estou contribuindo para esse ODS. Porque eu saudável, eu evito de procurar um sistema de saúde, eu evito de lotar um sistema de saúde, né? E o outro saudável também me beneficia, né? Então, se eu cuido dos meus filhos, então isso ajuda se eu faço a vacinação correta, isso ajuda para não propagar algumas doenças para o restante da população, né? Então, às vezes, a gente vacina não só pensando na gente, mas pensando em toda a sociedade. Então, é isso que é importante frisar. E mais do que isso também, né? Aqui nesse ODS, os homens, infelizmente, são os que menos cuidam da sua saúde. Então, é muito importante que eles comecem a cuidar da própria saúde, seja ela a saúde física, né, ou a mental mesmo também, porque esses casos que ocorrem contra as mulheres aí de machismo, né, que vem aí da raiz machista, de violência contra a mulher, se a gente for investigar a fundo ali, tem muitas raízes ali de problemas eh, que ele poderia ter trabalhado numa terapia e ter se tornado uma pessoa que não cometesse, né, essas ações. E fora isso, né, estimular para que os homens também cuidem da própria organização de sua saúde, né? Então, é comum que haja uma sobrecarga na mulher, inclusive nessa tarefa de organizar a agenda do homem, né? Não que não seja importante, mas é importante também que vocês cuidem da própria saúde de vocês, então vocês pararem para também pegar e falar, poxa, eu não preciso ser responsável por tudo, porque não dá conta, às vezes a mulher ela se sobrecarrega e às vezes ela tá num nível que aí nem ela se percebe, né? Então é importante desenvolver, né, estimular para que o homem também ele passe a fazer lá a sua organização, sua rotina, falar, e aí, você marcou, como que tá seus exames, não precisa acompanhar sempre, né, mas se também tiver essa disponibilidade e não for algo que for ruim para vocês, também pode acompanhar, né, o importante, de fato, é o cuidado com a saúde. E também aqui nas campanhas, né, e nos mutirões, é conversar com o vizinho, né, então é procurar, às vezes a questão de dengue, onde alguém deixou água parada, e aí às vezes a gente fica com raiva, ou não fala com o vizinho, ou desenvolve uma briga, e não precisa muitas vezes, né, então estimular o diálogo é muito importante aqui também. Pro ODS de educação e qualidade, então, para quem tiver essa disponibilidade, né, de ser um professor voluntário, de cursinho popular, para quem puder participar em reuniões escolares dos filhos, é muito importante. Doar às escolas quando possível, dialogar com as crianças e os adolescentes. Então, isso aqui é muito importante também. Muitas vezes falta diálogo entre os pais e os filhos, né, e muitas vezes é nesses diálogos que a gente percebe algum problema, alguma queixa, algum conflito que o filho está passando ou não está sabendo compreender, e aí o papel da educação maior é dos pais, então nesse momento vocês mostram cuidado também com o filho, então é muito legal quando se estabelece um diálogo com os filhos, né, então isso permite, para que a gente resolva aí evitem alguns possíveis traumas aí que essas crianças vão sofrer e vão carregar para a vida inteira, mesmo quando adultos, né. Então sobre igualdade de gênero,
Aqui é comunicar situações de violência contra a mulher, então sim, em briga de marido e mulher, se mete sim a colher, porque não dá para esperar para agir, precisa agir logo, né? Então é, é procurar auxiliar a mulher, procurar de alguma forma acolher, né, a mulher, tentar entender também, né, uma compreensão, desenvolver a empatia, né, por uma mulher que esteja passando por alguma situação de violência, é estimular também a ocupação de cargos femininos nos diversos espaços da sociedade. Então aí é ter mulheres na liderança, né, nas diversas lideranças possíveis aí, seja na política, seja administrando empresa, seja administrando ONGs, né, enfim. E também aí sobre água limpa e saneamento, conhecer as origens da água e seus processos de tratamento, além do consumo responsável. Então, aqui eu estou falando de quê? Entender da onde vem a água que a gente bebe. Né? Alguns já têm alguma noção, mas não compreendem direito. Então, vamos procurar saber, entender as etapas de tratamento dessa água que a gente bebe, né? Para entender também se é uma água que é segura de beber, né? E também para onde vai a água que a gente descarta, que eu mencionei anteriormente, né? Então é importante a gente saber como que isso é tratado e que essa água ela vai para o rio, né? Então a gente dá descarga aquela água toda com todo aquele conteúdo, vai para os rios, né? Então é importante entender como que chega lá. Então vai chegar direto? Não, tem uma etapa de tratamento, né? E também usar a água com responsabilidade. Então usar a água que precisa, né? Não buscar não exagerar aí no consumo de água. Então, sobre energia limpa e acessível, então aqui é dar preferência por equipamentos eletrônicos mais econômicos e sustentáveis. Então, geralmente esses aparelhos eles vêm com selo, né? Então vocês podem olhar lá a classificação desse selo e ver se ele é mais sustentável. Geralmente custa um pouquinho mais do que os convencionais, mas se for olhar ao longo do tempo na conta de energia elétrica, às vezes compensa. É um custo que ele é compensado pelo tempo, né? E fora isso, tem a causa ambiental que você vai estar promovendo. A redução do consumo de energia e otimizar o tempo e otimizar a eficiência energética. Então, eu vou precisar esquentar uma carne. Então, ao invés de pôr 10 minutos no micro-ondas para descongelar, eu vou deixar ela umas 2 horas antes fora da geladeira, em cima da pia. Aquela carne vai descongelar. Daí, o restante do descongelamento você vai direto na panela. Né? Então, isso é uma forma de aproveitar essa eficiência energética. Né? E consumo de energia é realmente usar a energia necessária, né? Não procurar não exagerar nesse consumo de energia e dar preferência também para utilizar ela fora dos horários de pico, porque não sobrecarrega o sistema de energia. Sobre emprego digno e crescimento econômico, então aí novamente esse curso que vocês fazem é uma forma de estimular isso, né? Então é a realização de cursos, né? Então os cursos que puderem fazer de capacitação, façam, isso é bom, estimulem pessoas a fazerem também, é muito bom. Gerar empregos dignos para quem tem essa capacidade aquisitiva, né? De gerar um emprego aí. E a melhoria da produtividade individual. Então, muitas vezes, nós não temos consciência do quanto a gente pode produzir, né, e o quanto essa produção ela pode ser otimizada, né? Então, como que eu consigo e como que isso reflete também na nossa saúde, né? Então, às vezes, a nossa saúde não está muito boa, a gente não produz muito bem, né? Então, e vice-versa. Então, sobre o ODS 9 de Indústria, Inovação e Infraestrutura, aqui é estimular a criatividade das crianças, participar de feiras, oficinas tecnológicas. No ODS 10, a redução das desigualdades, então aqui é ensinar cidadania e respeito ao próximo, praticar empatia, lutar pelos direitos e se comprometer com seus deveres como cidadão. É muito importante a prática da cidadania nesse ODS. Cidades e comunidades sustentáveis. Então, aqui é participação em conselhos, associações e outros grupos comunitários, além da conservação da cidade.
Não sei se vocês sabem, mas existe um conselho, o Conselho do Meio Ambiente, existe outro conselho que é o CONSAN, Conselho de Saneamento. Então são conselhos do nosso município, em que a gente aborda as temáticas ambiental e de saneamento, né? Então, por mais que para estar lá no conselho precisa ser um membro da sociedade civil organizada, né? Então precisa estar dentro de uma organização, de uma associação, alguma coisa assim. Vocês podem acompanhar, né? Podem querer participar às vezes como convidado, né? Então procurem saber como que funciona o conselho aí da cidade e outros conselhos também, né? Consumo e produção responsáveis. Então, aqui, consumir produtos com responsabilidade, preferindo itens essenciais para a sua vida cotidiana. Nada de exageros. Combate às alterações climáticas. Preferir o uso de transporte público, bicicleta e fazer regulagem periódica do veículo, né? Então, aqui é importante. A gente sabe que muitas vezes o transporte público não não é um meio em que a gente se sente confortável igual a quando está em um carro, mas do ponto de vista ambiental o ganho é muito maior, né? Então, do ponto de vista do cidadão, quando se usa o transporte público, você está evitando filas e filas de carros ali, né? Porque muitas vezes a pessoa que sai com seu carro sai sozinha, não dá nem a carona para o vizinho, então cada um com seu carro, né? Causa trânsito, causa impacto no clima, né? Então a preferência pelo transporte público, além de mais barata, ela também é mais ecológica. Em vida debaixo d'água, então aqui é não poluir rios, praias e oceanos e zelar pela vida aquática. Então aqui é o cuidado com a vida aquática, né? Evitar a poluição e também consumo exagerado, né? A pesca predatória, enfim. Vida sobre a terra. Denunciar crimes contra a flora e a fauna. Não obter animais silvestres não autorizados por órgão competente. Plantar árvores. Não ocupar áreas preservadas. Essa dos animais silvestres teve um caso recente, bem famoso, da capivara filó, né? E se criticou muito a atuação do IBAMA, porque levaram a Filó, e, e assim, foi uma atuação correta por parte do órgão, ainda que parte da população ela não compreenda, mas quando eu tiro um animal silvestre do seu habitat, né, da sua natureza, e domestico ele, eu prejudico o meio ambiente, eu altero o modo de vida desse animal, e se ainda eu não sei quais devem ser os hábitos corretos desse animal, né? Então, qual é a alimentação correta de um animal silvestre, né? E qual o espaço adequado, né? Então, eu não posso ter um animal assim, né? Eu não posso fazer uso do animal para poder ganhar dinheiro, não é esse o objetivo, né? E animal silvestre só autorizado pelo órgão competente. Então, o IBAMA tem que ser autorizado pelo IBAMA, né? Enfim, o órgão ambiental competente que vai falar, olha, você pode ficar com esse animal, ele vai ter um registro e a sua responsabilidade, né? Então, cuidado com o animal silvestre é mais caro, é muito mais caro do que um animal doméstico, por exemplo, né? Então, tem que tomar muito esse cuidado. E também evitar aí, a ocupação dessas áreas preservadas. A gente tem que manter as árvores, já tem muito pouca árvore, né, da Mata Atlântica em Suzano, então a gente precisa preservar, evitar essas ocupações irregulares, né, e preservar, plantar árvores quando possível. Lembrando também que quando você planta uma árvore, ela também passa a ser uma responsabilidade a mais, né? Então tem que tomar cuidado aí. No ODS da Paz, Justiça e Instituições Fortes, aqui é preferir o diálogo com soluções de conflitos, cumprir as leis, né? Então aqui é a busca mesmo pelo diálogo e pela paz. Parcerias em prol das metas, então é participação em conselhos, ONGs, associações e outros grupos, incentivar e divulgar sobre fontes de financiamento coletivo, daqui recursos, né? De onde que pode ter dinheiro para
para realizar ações coletivas, né. Então, e vocês podem perceber que dentre essas falas aí dos 17 ODSs, não se faz um sem o outro, né. Então aqui quando eu falei dos conselhos, eu falei lá atrás também da ocupação das mulheres nas lideranças, né, eu falei na participação dos conselhos, no acompanhamento, né, então em outros ODSs, né. Então quando eu falo de educação, ela está atrelada à saúde, está atrelada, à vida, né. Então o não se faz um ODS sem o outro, isso é muito legal. Eles se relacionam entre si. E quem que pode atuar? Aí são diversas pessoas, conselhos, a população, consórcio, empresas, ONGs, associação de bairro, câmaras técnicas, poder público, institutos, comitês, instituições de ensino, por aí vai. E aonde que pode ser aplicado esses ODSs? Em qualquer lugar. Meio ambiente está em qualquer lugar. Eu posso falar aí, da minha casa, do meu trabalho, eu posso falar das universidades, das instituições de ensino, em hospitais, na cidade, no campo, no bairro, nas escolas, no país, no estado, na cidade, enfim. Em qualquer lugar podem ser praticados os ODSs. Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu espero que esse conteúdo ele tenha ajudado a vocês. Se tiverem alguma dúvida, podem me mandar. Aqui tá, eu deixei aqui embaixo no contato os meus e-mails, tá bom? Vocês podem também procurar lá pela Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, da prefeitura, e eu fico à disposição para ajudar vocês aí a pensar em ideias, a trabalhar os ODSs, a tirar outras dúvidas ambientais que vocês tiverem, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.